Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. É a palavra da salvação. Que a palavra do Evangelho oriente a construção de um mundo novo e nos perdoe nosso pecado. Amém. Irmãos, irmãs queridos, reunidos aqui no nosso santuário diocesano, também irmãos e irmãs que nos acompanham pela rede social, na liturgia, no calendário litúrgico da igreja, existem vários tipos de celebração. Existem as memórias facultativas e memórias obrigatórias. Existem as festas e existem as solenidades. As solenidades, portanto, ocupam o último degrau, digamos assim, da intensidade celebrativa. As solenidades, nós nos empenhamos mais ao redor delas, porque são festas de grande e significativa importância. Assim, temos muitas solenidades da Virgem Santíssima. Antes dela, muitas solenidades ligadas ao próprio Jesus Cristo, autor e fundamento da fé. E também celebramos como solenidades as festas dos apóstolos, particularmente Pedro e Paulo, como hoje considerados os pilares, as colunas da fé cristã. Por isso estamos numa solenidade de peso no nosso calendário celebrativo. E nessa noite, então, nos voltamos para esses dois apóstolos, formados cada um do seu jeito pelo próprio Cristo. Digamos que Pedro formado pelo Cristo da terra, já que ele fez parte do grupo apostólico. Paulo formado pelo Cristo do céu, já que só se encontrou com o Senhor depois da ressurreição, e foi o próprio Senhor quem, digamos assim, formou o coração deste apóstolo, que se considera o menor, chama-se abortivo, mas também diz sem vaidade, que trabalhou mais do que os outros. Então estamos diante de dois apóstolos formados de modo diferente pelo mesmo Jesus, mas o importante é que esses dois, como também os outros, encontraram em Jesus o sentido para a sua vida, tanto é que morreram por ele, Pedro de cabeça para baixo, Paulo degolado, com exceção de João, que, segundo a tradição, morreu velhinho, mas
morreu, tendo Jesus como sentido da sua vinda e como aquele que o recebia na morte. Então, apóstolos são aqueles que lá, na primeira hora, encontraram em Cristo o sentido para a vida, para a missão e para a morte. E é por isso que se tornam para nós sempre referências. E não podemos tirar os olhos também desses homens e mulheres da primeira hora, porque eles em alguma medida também reproduzem o nosso jeito de crer, nossas fraquezas e grandezas, nossas belezas e feiuras no caminho de Jesus que nós fazemos 2000 anos depois dos primeiros. Então hoje, nesta noite, poderíamos pensar, e é isso que quero com vocês brevemente, em 3 direções, de modo que aprendamos também da festa de hoje. A primeira coisa que aprendemos da festa de hoje, dos apóstolos, é a centralidade de Cristo. A fé que professamos é cristã. Jesus é o centro. O centro não é o Padre Christian, não é o Dom José, não é o Papa Francisco, não é o A ou o B que nós admiramos por aquilo que fazem ou por aquilo que dizem. O centro da fé cristã é Jesus Cristo. E nós tínhamos que zelar sempre, irmãos, por essa relação entre nós e Cristo. Porque é essa relação aí que funda o sentido da nossa vida, da nossa missão, da nossa morte. Pedro, aqui nesse momento privilegiado da missão, onde Jesus leva os seus para um canto, Cesareia de Filipe, era, digamos assim, um pequeno lugarejo à beira do mar, mas um lugar distante dos centros. E ali Jesus leva os seus, como quem quer fazer com eles um retiro e avaliar a relação entre ele, Jesus, e a multidão e os discípulos. Por isso, há 2 perguntas aqui fundamentais. Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Esse título, Filho do Homem, muito comum no Antigo Testamento, quando fala do Messias, é um título precioso para Jesus. Jesus usa muitas vezes para si este título, Filho do Homem. Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Vieram respostas erradas. Mas Jesus muda o foco. E vós que estáis comigo, bem próximos, bem meus, bem íntimos, e vós, quem dizeis que eu sou? Da boca de Pedro vem a resposta certa. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Esta resposta certa, repito, deu sentido à vida, à missão e à morte de Pedro. Mesmo que esse homem tenha negado Jesus, tenha sido resistente a muitas situações nas quais Jesus tenha agido, tenha sido aquele que quis, inclusive, colocar o próprio Senhor à prova. Se és tu, mande que eu vá também andando sobre as águas. É aquele que entra no túmulo vazio e vê, e só vê, porque o outro entra, vê e crê. Então esse é Pedro. Tinha gente melhorzinha no grupo dos 12. Tinha até um chamado discípulo amado. Por que Jesus não quis esse para ser o primeiro? Não quis Pedro, que Pedro parece mais comigo, Pedro parece mais com você, que a gente duvida, a gente nega, a gente custa crer, ou não é verdade? Posso não é com vocês assim, comigo é assim. Então, a gente está mais próximo desse perfil do que de um perfil mais ideal e mais íntimo, como aquele do discípulo amado. Jesus quis este como o primeiro no meio dos 12. Esta resposta aqui, irmãos e irmãs, também precisa ser certa para nós. Por isso, temos que zelar
pela nossa relação com Cristo. Temos que zelar por isso. Porque na minha leitura tem muita gente por aí dando ainda a resposta errada. Jesus é um cara legal, um cara simpático, gente boa, gente de primeira, mas isso não funda, nem explica, nem dá sentido, nem a vida, nem a fé, nem a morte de ninguém. Nós tínhamos que entrar para dentro do mistério de Cristo de tal forma que o nosso contato com Ele, o nosso convívio com Ele, nos ajudasse a enfrentar todos os processos da nossa vida, inclusive aqueles que podem significar retrocesso, de modo que a partir de Cristo a gente se lance a uma outra tentativa para poder ir adiante. A nossa fé cristã tem Cristo como centro. Zelemos por isso, irmãos. Por isso é preciso que a gente crescesse cada vez mais no conhecimento de Cristo, não só conhecimento teórico, que nós temos pela Escritura, sobretudo pela Escritura, por aqueles que os santos disseram de Cristo e da relação deles com Cristo. Tudo isso é edificante. Tudo isso nos faz ver que existiu gente, e existe gente, que vive e dá conta por causa de Cristo. E tem gente que morre com a certeza absoluta de que está indo para Cristo. E tem gente que assiste à morte sabendo que aquele irmão está indo para Cristo. Então isso aqui é fundamental. E este é o primeiro ensinamento de hoje. O segundo ensinamento de hoje nos faz olhar para Pedro, aquele que Jesus coloca como a pedra. Depois de ter dado a resposta certa, então esse texto de Mateus, ele é bonito, porque só São Mateus tem este primado de Pedro. Para quem é mais atento, alguém pode dizer assim: mas não foi esse texto que a gente leu semana passada? Eu respondo: não, semana passada a gente leu o texto de Lucas. Esse é de Mateus. E esse é de Mateus e tem só ele, essa palavra de Jesus a Pedro, colocando Pedro como a pedra. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja. Então esse é o segundo ensinamento. A igreja, irmãos, é uma construção. Jesus é a pedra angular, Pedro é esta pedra sobre a qual Jesus constrói o edifício, com Pedro também as outras colunas que são os apóstolos. E na estrutura da igreja, nós não podemos esquecer disso. Creio na igreja una, santa, católica e apostólica. Esse é o traço da igreja. Os apóstolos são, portanto, estas colunas que sustentam o edifício. E aqui então aprendemos que a igreja é uma construção. São Paulo vai dizer lá na primeira carta aos Coríntios: vós sois a construção de Deus. São Pedro vai dizer na sua primeira cartinha: vós sois pedras vivas nesta construção. Então, irmãos, não podemos perder de vista que a igreja é uma construção, e nessa construção cada um tem o seu lugar. E se falta um tijolo, 2 tijolos, 50 tijolos numa parede, isso compromete a parede. Então, desde o batismo, nós fomos inseridos nessa construção. Por isso, cada um de nós é um tijolo importante nessa construção. E ninguém pode dizer, e não pode mesmo, que eu faço nada, ou não faço nada, eu sou insignificante nessa construção. Não é não. E já te dou, sem te conhecer, uma listinha de coisas que o seu tijolinho ajuda na construção. Sem te conhecer, a sua fé já é um ingrediente importante na construção. A sua presença aqui nesta noite é um elemento importante do seu tijolinho.
A oração que você faz na sua casa para levantar ou para dormir, ou para discernir alguma coisa, isto já o distingue como um tijolinho. E certamente podemos mais, por aquilo que fazemos na igreja, por aquilo que fazemos por causa de Cristo lá no mundo, nas decisões que tomamos, nos caminhos que escolhemos. Cada um, portanto, é um tijolinho nesta construção. E nós não podemos nos furtar disto, irmãos. A ponto de a minha ausência, a minha omissão, a minha indiferença pode comprometer, se não a estrutura, pelo menos a beleza da construção. Um buraco na parede torna a parede menos bonita. Se essa parede tem a minha fé, a sua fé, o meu engajamento, o seu engajamento, o meu talento, o seu talento, isso vai dando firmeza e beleza à construção que é a Igreja de Cristo. E é mais importante também entender que, se temos uma parede bem construída, ajustada, ela é resultado de uma bela comunhão. Tijolo, cimento, areia. Isso tudo articulado gera uma parede consistente, sólida. Por isso hoje também é o dia de celebrar a nossa comunhão com o Papa Francisco, ele que é o sinal visível da comunhão na igreja. E é preciso dizer isso com todas as letras, gente. O Papa Francisco é hoje o sucessor do apóstolo Pedro. Vamos com Francisco, porque é ele quem dá a direção, e mais do que isso, é ele quem estabelece pelo seu ministério petrino o vínculo da igreja com Cristo. Há um ditado antigo que acompanha toda a história da igreja, que diz assim: ubi Petrus, ibi ecclesia, ubi ecclesia, ibi Christus. Onde está Pedro, está a igreja. Onde está a igreja, está Cristo. E podemos concluir também em contrário: se eu não estou com a igreja, eu posso não estar com Cristo. Se eu não estou com Pedro, eu posso não estar com Cristo. E nestes tempos nós precisamos sim estabelecer e renovar a nossa fidelidade, a nossa comunhão ao Papa Francisco. Que sem nenhum constrangimento, digo para vocês que tem oposição interna e externa. A externa, ela vai existir sempre. E até é bom que exista. O que espanta é a oposição interna. E quem favorece a divisão a ponto de não enxergar ou até não querer esse sinal de unidade que é Petrus, que é o Papa, esse está no caminho da divisão. Este está no caminho da divisão. Está favorecendo a divisão. Então nos lembremos disso. Onde está Pedro, está a igreja. Onde está a igreja, está Cristo. O Papa é Pedro para nós. Então estar com Francisco é estar com a igreja. Estar com a igreja é estar com Cristo. É preciso que hoje rezemos pelo Papa, sim, levando em conta tempos tão difíceis e desafiadores para ele. Acho muito bela esta frase, que está lá no versículo 5º da primeira leitura que ouvimos. Enquanto Pedro era mantido na prisão, a igreja rezava continuamente a Deus por ele. Então nos lembremos de rezar continuamente pelo Pedro de hoje. O Pedro de hoje se chama Francisco. E nós temos que construir com Francisco uma comunhão que nos mantenha na igreja e por isso mesmo nos mantém em comunhão com Cristo. Onde está Pedro, está a igreja. Onde está a igreja, está Cristo. Onde está o Papa, está Pedro. Então recordemos disso, é a segunda coisa. E a terceira e última coisa que aprendemos também da festa de hoje. Quem porventura tenha pregado para você que cristianismo é coisa fácil, é coisa boa, é coisa deliciosa, mentiu.
Delicioso é um prato de macarrão, para chupar picolé no verão. Isso é delicioso. Em nenhum momento se diz que a opção por Jesus é alguma coisa que vai nos levar a uma tranquilidade, a uma paz extraordinária, a um sabor de vida que não encontramos em lugar nenhum. Não é assim. Na primeira leitura nos encontramos com Pedro na prisão, sendo libertado de lá pelo anjo do Senhor. Libertado nesta hora, porque não foi libertado da crucificação de cabeça para baixo. E o texto diz que um pouco antes, Herodes mandou matar a espada Tiago, outro apóstolo. Tomando a segunda leitura, nos encontramos com Paulo e os seus lamentos, profundamente marcados pela fé. Combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. E ele mesmo diz que sofreu, mas o Senhor esteve a seu lado e lhe deu forças. Ele foi libertado da boca do leão e será libertado de todo o mal. É exigente, irmãos, ser de Cristo, sobretudo num mundo que não tem sido de Cristo. Ou a gente cede ao mundo para nos deixar levar pelas delícias do mundo, ou a gente vai com Cristo, sabendo que a nossa opção por Cristo também significa tomar a cruz de cada dia e ir atrás dele. Agora, se alguém quiser ir embora porque ser de Cristo dói, ser de Cristo nos leva à experiência do sofrimento, então, meu irmão, você vai ter que deixar de fazer muitas coisas. Casar também faz sofrer. Trabalhar também, ter que levantar todo dia cedo, bater ponto, 1 hora para almoçar e voltar para casa pegando 1, 2 ônibus ou um trânsito infernal, isso também é sofrimento. Até jogar bola é sofrimento. Você pode levar uma canelada, quebrar a canela e voltar para casa sem a canela. São fadigas, são sofrimentos, mas que a gente faz porque a gente sabe que vale a pena cuidar de uma família, que vale a pena trabalhar todo dia, que vale a pena jogar bola, que vale a pena ser de Cristo. E tomamos isso para nós, como Pedro e Paulo, sofremos porque somos dele, porque dizemos aquilo que Cristo diria, porque escolhemos aqueles que Cristo escolheu, porque estamos na direção de Cristo, e haverá quem não goste disto, mas sabemos por que sofremos, por quem sofremos, na direção de que nós vamos, ou de quem nós vamos. Então, também celebrar a festa de hoje significa tomar para nós o sofrimento de cada dia por sermos de Cristo. Por ser um casal de Cristo, um profissional de Cristo, um padre de Cristo, um bispo de Cristo. Isso vai implicar em tomar decisões, em dizer certas coisas, estar a favor deste e não daquele. Não esqueçamos, e esta é uma palavra que a teologia antiga usou muito, que enquanto estamos no mundo, somos da igreja militante, da igreja que combate o bom combate, até que chegue, como dizia a teologia, a igreja triunfante, tendo antes passado pela igreja padecente do purgatório. Isso serve também para dizer para nós hoje que nós ainda estamos no caminho, na via crucis, na via sacra, onde o nosso sofrimento, porque somos de Cristo, nos associa a Ele e nos torna também, como lembra Paulo, dignos da coroa. Agora está reservada para mim a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas também a todos que esperam com amor a sua manifestação gloriosa. Então, irmãos e irmãs, na festa dos apóstolos Pedro e Paulo, tomemos o nosso lugar. Tomemos o nosso lugar de crentes e coloquemos Jesus ao centro. Tomemos o nosso lugar de comunhão na grande construção
e nos encontremos aí na construção da igreja. Tomemos o nosso lugar de sofrimento por causa de Cristo. Isto vale a pena. Que Cristo também dê sentido à nossa vida, à nossa missão e à nossa morte, enquanto estamos no mundo, e um dia nos torne dignos do reino celeste. E aí sim, lá como igreja que triunfou sobre o mundo, que venceu a grande tribulação, lá sim é o lugar onde a paz se instala como recompensa e ponto final daqueles que lutaram para que a paz de Cristo existisse e crescesse no coração do mundo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.